seja feito conforme a sua fé. Não foi uma palavra só que eu estudei, que eu vi, que eu li, mas foi uma palavra a qual o Senhor me revelou num dia muito difícil. E eu não compartilhei, né, com os irmãos aqui com a igreja, mas eu sabia que chegaria um momento em que eu iria compartilhar com vocês. E no mês de... Nós estamos em maio? É, né? Não, nós estamos em maio. Maio é a data que o Theo vai nascer. Nós estamos em março. E no mês passado, quando nós estávamos com 24 semanas, a doutora pediu para que nós fizéssemos um ecocardiograma fetal, que é um exame do coração. E nós fomos animados, como para mais um ultrassom, nós fomos lá felizes. E quando nós chegamos nesse ultrassom, a doutora ficou ali por alguns segundos, por alguns minutos. E eu, deitada na cama, comecei a ficar angustiada, porque eu percebi que algo pudesse estar errado. E ela ficou ali, fazendo e fazendo aquele ultrassom, e não me falava nada do que estava acontecendo. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha, não se preocupem, falou para mim e para o Matias. Mas o bebezinho, ele tem um buraquinho no coração. Ela falou desse jeito, não se preocupem, como se fosse algo simples, né? O bebê, ele tem um buraquinho no coração. E esse buraquinho chama CIV, que é um nome lá complicado. E através desse buraquinho, na verdade, isso é uma anomalia que acontece no bebê. E que através desse buraquinho, o sangue dele se misturava, um sangue limpo com o sangue sujo. E isso não poderia acontecer na gestação. E aí ela falou assim, olha, mas não se preocupe, quando o bebê nascer, você passa ele no cardiologista, ver se ele precisa operar, ver o que ele tem que fazer, porque para nós é até aqui. Então ela detectou que ali havia um buraquinho, colocou a medida do buraquinho, colocou no laudo, e eu saí dali, eu me contive, porque eu estava com a Duda, a gente estava com a Duda, e eu não queria demonstrar como eu tinha ficado triste, angustiada, e eu segurei o choro e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu chorei. E porque a gente começa a pesquisar, né? E lá falava que era uma anomalia, que era um probleminha no coração e que a gente não sabia como isso ia refletir na vida dele, se ele ia precisar operar logo quando nascesse. E aí eu comecei a orar, nós começamos a orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. A minha vida, a vida do Theo está nas tuas mãos, porque ele é uma promessa. E aí, naquele dia, eu tive que me apegar e me lembrar de que quando eu perdi o bebê e quando eu estava em oração aqui na igreja, a imagem que o Senhor me revelou enquanto eu orava aqui pelos pedidos de oração, pela caixinha de oração, era uma criança que corria pelo altar. Era uma criança que ela ia para lá, ia para cá, ia para lá e grudava na perna do Matias. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor me revelou, o Senhor podia ter revelado para qualquer um, mas o Senhor revelou para mim, uma criança que corria no altar. Para isso ela precisa ter saúde. Para isso ela precisa ter um coração bom, um coração intacto, um coração perfeito, porque foi essa visão que o Senhor me deu. E ali nós começamos a orar, passamos vários dias orando, e aí nós fomos até a doutora, e ela falou assim, Thaís, eu vou pedir para vocês um novo exame. Não é normalmente, né, o padrão, porque quando ela já detecta, mas assim, vamos ouvir uma outra opinião, né? Peça novamente o exame. E aí ela me pediu o exame, eu agendei quase depois de um mês, eram 4 semanas depois. E até era antes, ia ter o chá de bebê, e eu falei, olha, o inimigo não vai roubar minha alegria, a gente vai fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E enfim, chegou o dia de fazer esse outro exame, né? E quando foi 8 horas da manhã, a clínica ligou falando que estava desmarcando aquele exame. Falou assim, olha, não vai dar, o doutor não vai vir, ele passou mal o dia inteiro, então não vai ter mais esse exame, a gente não vai fazer mais esse exame. E eu fiquei ali apavorada, porque eu falei, meu Deus, esperei tanto esse dia para ver esse exame, para fazer, e agora eu vou continuar sem saber. E é um exame que tem data específica para você fazer. E se passasse daquele dia, eu já entrava em outra semana e eu não poderia repetir esse exame. E aí chegou naquele dia, eu peguei e falei, foi desmarcado, né? Aí comecei a ligar. Liguei para um lugar, olha, não dá, esse exame é muito específico, não dá para a gente fazer aqui.
Liguei para outro lugar, olha, não dá, hoje não tem médico. Eu sei que eu liguei para uns 5 lugares, só ele me ajudou, a gente ficou procurando. E ninguém tinha mais disponível a data. E aí eu fiquei muito angustiada, mas muito angustiada, eu chorei. E aí eu sentei na minha casa, o Matias tinha ido trabalhar. E eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, conforta meu coração, né? Esperei tanto por esse dia e agora eu não vou nem conseguir fazer esse exame. E comecei a orar, comecei a falar com o Senhor. E aí me inundou, me encheu uma paz, assim, o Espírito Santo me deu uma paz, colocou uma paz no meu coração. E aí eu falei assim, quer saber? Olha o crente conformado. Estou contando para vocês que vocês não caiam nessa zona de conforto, de conformismo. E eu conformada falei, quer saber? Se esses médicos desmarcaram, é porque não é para eu ver nada. Falei assim, é porque eu não tenho que ver nada mesmo. E o Theo vai nascer e vai ficar tudo bem. O Theo vai nascer com saúde. E se o Senhor não permitiu eu ver hoje, era o dia hoje de ver, é porque eu sei que quando ele nascer vai ficar tudo bem. Porque o Senhor já me mostrou que é uma criança saudável, que o Theo é uma promessa. E eu falei, amém, se o Senhor não quer me mostrar nesse ultrassom, eu não vou questionar. Às vezes eu ia chegar lá, ia ver lá o buraquinho, ia ficar preocupada e, na verdade, depois que ele nascer vai ficar tudo bem. Esse era o meu pensamento. E aí o Senhor falou, continua lendo a palavra. O Espírito Santo não me deixou levantada ali de onde eu estava e eu continuei ler, porque eu sabia que ele não tinha terminado de ministrar. E eu sentei e continuei louvar e comecei a abrir a palavra. E aí eu cheguei nessa mensagem e o Senhor falou, seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme a vossa fé. A sua fé hoje é para quê? A sua fé hoje é para você preferir não ver o que eu já fiz? Ou a sua fé hoje é para você chegar lá naquele ultrassom e ver que eu sou o Senhor, o Deus da sua vida, e eu já curei? Seja feita conforme a vossa fé. Qual é a sua fé hoje? É uma fé medíocre de não ver, de não querer ver a situação. A sua fé é uma fé pequena, de não querer enxergar o que eu já fiz. Você prefere se conformar e falar, deixa, quando ele nascer a gente vê o que vai ser, eu sei que ele vai ficar bem. E o Senhor falava, seja conforme a sua fé. Qual é a sua fé? A sua fé hoje é para você ver o que eu já fiz naquele ultrassom ou não? E eu naquele momento, o Senhor invadiu a minha casa com a glória dele, e eu levantei, eu me troquei e falei, estamos indo para Santos. Matias, prepara o carro, vem que a gente vai lá, e vai mais cedo, e vamos que a gente vai chegar lá e alguma coisa vai acontecer. E eu bati lá na clínica, e quando chegou lá o médico olhou para nós e falou, tinha um outro médico lá, e falou, olha, não tinha vaga, mas eu vou te atender. Eu vou atender vocês, eu faço o exame que vocês querem. Aí eu falei, então tá bom. Me troquei, fui pronta para ver a minha vitória. E eu cheguei lá, e o médico pegou, nos atendeu. E quando ele falou conosco, ele primeiro deu uma bronca, ele falou assim, por que vocês estão fazendo esse eco novamente? Esse é um exame que só faz uma vez na gestação. Se a médica já viu que tinha um buraco ali, é porque tem um buraco ali. Se ela já detectou que ele tem CIV, ele tem CIV, está aqui no laudo dele. Então não é para vocês fazerem esse exame de novo. Aí eu falei assim, doutora, é porque a doutora passou e a gente veio aqui. A gente não entende, ela falou e a gente veio. Ele, então tá bom, eu vou fazer. E aí fez o exame. E aí ele começou a olhar. O que estava no laudo? Eu falei, CIV. Aí pegou o laudo, olhou, viu que tinha uma foto do vasinho fazendo a comunicação. Pela foto você vê o sanguinho indo de um lugar para o outro que não era para ir. E ele, eu não estou vendo nada. E aí ele olhou e falou assim, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo buraquinho nenhum, eu vou procurar em outro lugar, eu vou fazer outra parte do exame agora, depois eu volto. E ele olhou, e eu só falei assim, senhor não vai achar nada. E aí ele olhou e eu falei, pode procurar, doutor, o senhor não vai achar nada. E ele procurou, mas a gente ficou 1 hora na sala e ele vasculhando, foi para outra parte do coração e olhou e falou, eu não estou vendo nada. Eu falei, doutor, você não está vendo e você não vai ver, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu sirvo. E ali nós olhamos
E esperamos, e aí ele viu tudo, fez toda a tração, daqui a pouco ele volta de novo para tentar achar aquela falha que não tinha mais. E ele voltou e olhou, e ele não achou nada. Ele falou, não tem nada, não tem nenhum buraquinho, não tem nenhuma comunicação, o coração está perfeito, está tudo funcionando muito bem. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor quer te levar a acessar outros níveis de fé e confiança nele. Eu achei muito interessante porque eu entrei numa zona assim, que eu estava já conformada. Não quando isso, eu sabia que ele... Falei, não, quando ele nascer vai ficar tudo bem, eu me lembrei da promessa. Mas você entende que o Senhor queria me revelar algo a mais? Você entende que o Senhor quer te revelar algo a mais? Que o Senhor quer te levar para outro nível de profundidade de conhecimento dEle? O Senhor quer te fazer acessar coisas que você ainda não acessou. Então a minha fé naquele momento era, peraí, será que eu vou me contentar com isso? Ou eu vou lá para ver, para contemplar aquilo que o Senhor já fez? E quando o Senhor fala, queridos, não é para você pensar, não é para você questionar. Você levanta, se troca e vai para você ver aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. Deus, Ele não brinca de ser Deus da nossa vida. Ele ainda faz. Ele ainda é Deus. E não importa se você está passando pelo deserto, se você está num dia de luta, se seus olhos não estão ainda conseguindo ver. É aí que você tem que usar a sua fé. É aí que você tem que usar essa fé para você acessar um poder de Deus que é sem limite para mim e para você. Eu jamais achei que eu poderia, ver, presenciar algo tão lindo assim da parte de Deus. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu já deitei lá, que o médico começou a procurar, eu já comecei a me achar. Aí eu já tomei o lugar de filha e falei, pode procurar que você não vai achar. E é esse lugar que o Senhor quer que você assuma, o lugar de filho de Deus. Porque quando você não assume esse lugar, vem lá um ímpio e assume e desfruta de tudo aquilo que Deus preparou para você viver. Aleluia. E Deus quer que você acesse esse lugar nessa noite.